Vamos seguindo a unidade 2, nomenclatura, onde nós estamos nos compostos ternários. Pegando aqui nossa lista, estamos quase terminando. Chegamos ao penúltimo grupo, oxossais. Então, trabalhamos 5 grupos de compostos binários. Vamos ter 4 grupos de compostos ternários. 2 já estão presentes nos vídeos anteriores. E agora, neste vídeo, vamos trabalhar os oxossais. Também seguindo aquela mesma ordem de itens do assunto, da teoria. Como assim? Primeiro item, vamos ter a composição. Como um oxossal está composto? Composição. Então, ele está composto por um metal mais um não metal mais oxigênio, onde esse não metal com oxigênio estão ligados de maneira iônica e o metal está ligado com eles dois na forma de oxoânion. Então vai haver uma ligação iônica do metal com eles dois, com o oxoânion, e entre eles uma ligação covalente interna. Vamos de novo? Então, que é o composição e tipo de união. Tipo de união. Então, metal se liga com o oxoânion de forma iônica. Ou seja, o metal vai perder elétrons, o oxoânion vai ganhar os elétrons cedidos pelo metal. Esse oxoânion é um não metal com oxigênio, unidos de maneira, vou colocar aqui, nesse mais aqui, indicando a ligação. Unidos aqui de maneira covalente. E aí, seguimos para o item B, que é a formação, onde o metal vai ter NOx positivo, o oxoânion vai ter NOx menos 2. Isso para o ânion todo. Menos 2 para o oxigênio. Então, oxigênio com NOx menos 2, vamos colocar aqui, vamos abrir um pouco. Então, metal, não metal, ligado ao oxigênio, formando o oxoânion. Não metal com oxigênio, onde o oxigênio vai ter NOx menos 2. O não metal vai ter NOx positivo, nessa combinação aqui. Quando o não metal pertence a um grupo ímpar da tabela, 3A, 5A, 7A, quando ele pertence a um grupo ímpar, o oxoânion tem NOx menos 1, tem carga menos 1. Quando o não metal é de grupo par, o oxoânion vai ter carga menos 2. E aí, essa carga significa quantos oxigênios recebem elétrons do cátion. Quem é o cátion? O metal. A carga resultante aqui depende do não metal e, de acordo com esse não metal, com a posição dele na tabela, vai dizer quantos elétrons o oxigênio vai receber do metal. Desculpa aí, às vezes, a troca de metal com não metal, que são nomes muito parecidos. Então, o não metal está junto com o oxigênio, eles vão se ligar juntos ao metal. O metal vai doar elétrons de acordo com a carga do oxoânion, que é o todo. Nos exemplos a gente vai esclarecendo isso. E já vamos falando da nomenclatura. Onde nós temos a tradicional, a IUPAC moderna e a IUPAC clássica. Então, tradicional, como vai ser? Metal que tem um número de oxidação. Então, vai ser o nome do oxoânion
D, preposição D, e o nome do metal. Quando o metal tem mais de um NOx, esse aqui é para metal com apenas um NOx. Quando tem mais de um NOx, metal com mais de um NOx. O que fazer? Vamos montar o nome desse composto usando o nome do oxoânio, mais prefixo. Esse prefixo que pode ser hipo ou o per, se necessário. De acordo com quem? De acordo com aquela tabelinha que a gente viu desde o começo. Por que hipo ou per se necessário? Porque para isso acontecer, para a gente olhar se ele vai ter um prefixo per ou hipo, ele tem que ter 4 NOx. Se tiver 3, a gente vai pode chegar a usar o prefixo hipo. Mas se tiver só 2, nenhum prefixo, só sufixo, só terminações. E aí seguimos. Prefixo mais radical do metal mais a terminação ico ou oso, também de acordo com essa tabelinha que eu acabei de mostrar e que a gente vem falando desde o primeiro grupo de compostos. Certo, mas aí tem um ponto que é novidade aqui pra gente. O nome do oxoânio. Esse nome do oxoânio vai ter também uma regrinha de formação. Então vamos com calma. Nome do oxoânio, vou trazer para esse espaço aqui. Ele vai ser formado pelo prefixo hipo ou per, mais o radical de quem? Do não metal. Mais o radical do não metal, mais terminação ico ou oso. Desculpa. Ico ou oso é para o nome do composto. Vamos aproveitar. Vamos, assim enfatiza bem. Ico-oso, vamos entender por que está igual aqui. Ico-oso é para o nome do composto como um todo. O oxoânio não vai ter a terminação ico ou oso. Vai ter a terminação ato para o maior NOx e ito para o menor. Foi até bom ter confundido aqui para poder enfatizar que não são as mesmas terminações. Lembrando que essas regrinhas aqui são para o nome do oxoânio. E aí vamos aos exemplos. Melhor, vou colocar as outras regras e a gente faz os exemplos das 3 nomenclaturas. Isso aqui foi da tradicional. Aí vamos para a IUPAC e IUPAC moderna. Na IUPAC clássica, vou chamar assim, na clássica, vamos separar aqui. Nós vamos ter radical do não metal mais a terminação ato, NOx entre parênteses, D e terminando aqui com o nome do metal e o seu NOx entre parênteses. Essa aqui vai ser a clássica. E aí na moderna nós vamos ter IUPAC moderna. Vou colocar de vermelho para destacar. Vamos ter na IUPAC moderna o nome do oxoânio, oxoânion D, e aqui completamos com o nome do metal e o seu NOx em algarismos romanos quando ele tiver mais de um NOx. Então na moderna, nome do oxoânion, D, nome do metal e o NOx dele. Beleza, feito isso,
Vamos para os exemplos. Vou deixar essa folha aqui do lado para que a gente fique indo e voltando com as regras de nomenclatura. Vamos aos poucos. Exemplos. Primeiro aqui vamos ter como metal o cálcio. Lembrando que o cálcio, lá na tabela periódica, sempre tem um ela por perto, ele vai ter apenas um NOx. Está aqui o cálcio. NOx 2. E aí, metal com apenas um NOx. Primeira coisa a se fazer, identificar aqui. Temos o metal, temos o não metal e temos o oxigênio. O oxigênio vai ter NOx menos 2. O não metal, o nitrogênio, ele pode ter NOx mais ou menos 3, mais ou menos 5. Isso vai depender da carga do oxoânion que a gente viu aqui. Se o não metal pertencer a um grupo ímpar, a carga vai ser menos 1 do oxoânion. Quem é o oxoânion? É esse aqui. Esse é o oxoânion, que está ligado de forma iônica ao cálcio e entre eles estão ligados aqui de forma covalente. Sua carga vai ser menos 1 ou menos 2, dependendo da posição desse aqui na tabela. Vou lá na tabela e vejo que o nitrogênio está numa família, num grupo ímpar. Se é grupo ímpar, olha o que a gente falou das regras. Grupo ímpar, carga menos 1 aqui no oxoânion. Tiro aqui a folha anterior de perto, para não confundir. Carga menos 1. Por que eu preciso fazer isso? Para agora calcular a carga, o NOx do nitrogênio. Se é menos 1 aqui, a gente não vai fazer somatório de produto. A gente tem que fazer um cálculo aqui que o resultado dê menos 1 sem olhar para esse 2. Esse 2 aqui nos ajuda a anular tudo com o cálcio. É um pouco mais complicado quando se chega aqui nos oxossais, porque tem mais regrinhas, tem mais macetes para calcular a carga, NOx e tudo mais. Então tem que ter mais cuidado, porque o somatório aqui, olha onde eu estou circulando, tem que ser 0. Para ser 0, ó, essa carga de todo esse íon, que é o ânion, vai ser multiplicada pelo seu índice, que é menos 2. Dá menos 2 aqui. Menos 1 vezes 2, menos 2. O cálcio, que tem um dele, vai ter NOx mais 2. Vezes 1, mais 2. Somatório 0. Mas é preciso separar essa conta do cálculo interno que existe aqui. O somatório aqui dos NOx com a atomicidade do nitrogênio e oxigênio tem que dar menos 1. Então, ó, se aqui no oxigênio, que é NOx menos 2, vezes 2, que dá menos 4. Menos 4. Eu preciso aqui no nitrogênio um número que somado com menos 4 dê menos 1. Esse número é mais 3. Então, temos um nitrogênio, NOx mais 3. E aí, vamos seguir. Cálcio com apenas um NOx, oxoânion, ligação entre nitrogênio e oxigênio covalente. Os dois têm uma carga resultante menos 1, que vai se ligar com o cálcio. Para anular, precisamos de 2 ânions, porque o cálcio vai doar 2 elétrons, então precisamos de 2 ânions que vão receber 1 elétron. Lembrando que a carga significa quantos elétrons o oxigênio vai receber. E aí, nesse exemplo aqui, temos 2 oxigênios, apenas um deles recebe elétron do cálcio. Vamos aos nomes. Nome do oxoânion. A gente viu aqui, ó, nome do oxoânion. Prefixo, se necessário, não é o caso. Temos o nitrogênio com 2 NOx, ou seja, o NOx maior ato, o NOx menor vai terminar em ito. Nós temos mais 3, que é o NOx menor. Então, se é o NOx menor, o nome do oxônio vai ser o radical do não metal, nitr, e a terminação ito, nitrito. Com o nome do oxoânion, a gente vai para a nomenclatura tradicional, ó. Nome do oxoânion, D e o nome do metal, se ele tiver só um NOx. Nitrito de cálcio. Essa é a nomenclatura tradicional. E o PAC? Aí nós vamos ter a clássica e a moderna. Clássica, moderna. Na clássica, vamos fazer assim.
Radical do não metal mais ato, nitre, mais ato, nitrato. NOx do não metal, 3. D, nome do metal, cálcio. E o NOx se ele tiver mais de um. Se ele tiver só o NOx, não precisa, certo? Então, de novo, nitrato de... O ato aqui vai ser fixo, certo? Independente do NOx, vai terminar com ato. NOx entre parênteses, de cálcio e o NOx do metal. Só um detalhe, na clássica a gente coloca de todo jeito, cálcio 2. Na moderna é que a gente coloca o NOx aqui entre parênteses, com algarismos romanos, só se tiver mais de um NOx, ficando assim, ó. Nitrito. Por quê? Na moderna a gente usa o nome do oxoânion. Na clássica, nome do não metal, mas terminação ato. Ponto. Aqui o oxoânion é nitrito. Então, cuidado, gera uma confusão aqui. Nitrito, na moderna, estamos na moderna. Nitrito de cálcio. E, caso ele apresente mais de um NOx, colocamos ele em algarismos romanos, entre parênteses, mas não é o caso. Então, é um pouco confuso, é um pouco chatinho? Pode ser, mas precisamos praticar, para não nos enrolarmos com essas regrinhas miúdas. Vamos para mais um exemplo? Então, o cálcio, ele tem só um NOx, mas o nitrogênio pode ter 2 NOx, 3 ou 5, que nesse caso aqui desse composto vai ser positivo. Se por acaso temos esse arranjo molecular, você pode pensar, é a mesma coisa. Cuidado, ó. Vou tirar isso aqui do meio dessa baguncinha que ficou. O composto aqui do item anterior é Ca, cálcio, NO2, 2. Olha a diferença? De novo. Cálcio tem apenas um NOx. O oxoânion tem que ter carga menos 1. Por quê? Porque o não metal dele, que é o nitrogênio, está num grupo ímpar. Então aqui menos 1. O oxigênio tem menos 2, vai dar menos 6. Precisamos de um número aqui que somado com menos 6 de menos 1. Esse número é mais 5. Para dar mais 5, ó, tem um aqui escondido. Quando não tem nada é 1, ó. Aqui também era 1. E aqui nós vamos precisar do NOx mais 5. Para quê? O somatório dos produtos no oxoânion dê menos 1. Menos 1 vezes 2, que tem 2 oxoânions, vai dar menos 2, que somado com o cálcio vai dar 0. Então nós temos, na nomenclatura tradicional, radical do não metal, terminação ato, porque estamos com maior NOx, nitrato de cálcio. Nomenclatura clássica. Na clássica, vai terminar com ato, não importa. Então, nitrato de cálcio. Opa, faltou algo. Nitrato, NOx do nitrato, que agora vai ser 5. De cálcio e o NOx do cálcio. Essa é a clássica. Tradicional. Clássica. E agora vamos para a IUPAC moderna, que vai ser nome do oxoânion, nitrato, sem precisar colocar o NOx aqui, como na clássica. Nome do metal. E se ele tiver mais de um NOx, a gente coloca entre parênteses, mas não tem. Então tá aí. Vamos então para outros exemplos, onde nós vamos ter mais de um NOx no metal. Vamos aqui. Níquel. Vamos trabalhar com níquel. Ni2, selênio, oxigênio, aqui. Onde?
Níquel, onde é que ele está? Vamos procurar aqui, é um metal, então vai estar por aqui. Níquel Ni, aquele, não metal. Tem NOx 2 ou 3. Ou seja, pode se encaixar, tabelinha aqui, ó, nessa regra aqui. E o não metal, que é o selênio, onde é que ele está? Aqui. Tem NOx 2, 4 ou 6. Vamos devagar, com cuidado. Primeira coisa, localizamos quem é quem. O níquel é o metal. O oxoânio tem um não metal de grupo par. Olha o selênio aqui. Grupo par, grupo 6. A regra diz que quando o não metal do oxônio está no grupo par, o oxônio tem carga menos 2. Para ele ter carga menos 2, já que o oxigênio aqui vai ter menos 2 também, que vai dar menos 4 aqui na multiplicação, não olha para esse 3 agora, certo? Então, ó, para eu somar algum número com menos 4 para dar menos 2, tem que ser mais 2. Se temos um selênio, o NOx dele aqui é mais 2. É um dos possíveis NOx que ele pode apresentar. Aqui no níquel, como é que eu sei o NOx dele? Aqui vai dar menos 6. Eu preciso de mais 6 aqui para dar somatório 0. Então eu preciso aqui de mais 3, que é um dos NOx possíveis dele, que é o maior. Esse aqui é o maior do níquel. Ele pode ser 3 ou 2. E o selênio é o 2, que é o menor. Isso é importante para a nomenclatura. Nomenclatura tradicional. Vamos devagar. Cadê a folhinha? Com as regras que fizemos agora há pouco. Ó, nomenclatura tradicional, metal com mais de um NOx. Vai ser o nome do oxoânio. Como é o nome do oxoânio? Aí a gente olha para a regrinha aqui do oxoânio. Prefixo, se for necessário. O oxoânio vai ter um não metal com 3 NOx, onde vamos utilizar o menor de todos, que é o 2. Na regrinha dos NOx, quando tem 3 NOx, se a gente utiliza o menor de todos, vai ter um prefixo hipo e terminação oso. Então, o oxoânio aqui vai começar com hipo. Radical do não metal, hiposselene. Terminação, ó, para onde eu estou olhando? Para cá. Radical do não metal, terminação ato ou ito. Se é o menor, ito. Hiposselenito. Esse é o nome do oxoânio. Eu sei que é muita regra, mas ó, a gente seguiu as regras para formar o nome do oxoânio e continuou o nome do oxossal. Esse aqui é um oxossal. Esse aqui é o oxoânio. Ficando então hiposselenito de, ó, seguindo a regra. Espera aí. Nome do oxoânio, o D é para metal com apenas um NOx. Então esse D não existe aqui, já que temos mais de um NOx para o metal. Não vai precisar de prefixo, porque o metal, que é o níquel, só tem 2 NOx, 3 e 2. Então seguimos com radical, hiposselenito, nic, não tem o D, e a terminação, ico ou oso. Ico para o maior, oso para o menor. O 3 é o maior. Então, para ficar completo, o nome hiposselenito niqueloso, porque estamos, ico, refazendo. Hipo da regra do oxoânio, radical do não metal, selênio, terminação ito, se for o NOx menor, e é o NOx menor, segue com, cumprimos isso, se tiver prefixo coloca, segue com radical do metal, níquel, terminação ico-oso, terminação ico porque é o NOx maior. Então, hiposselenito niquélico.
Essa é a nomenclatura tradicional. E se for a nomenclatura IUPAC, aí pode ser moderna ou clássica. Na clássica, vamos colocar radical do não metal, selene. Terminação ato, sempre selenato. Entre parênteses, em algarismos romanos, o NOx do não metal, 2. D, nome do metal, níquel, e o NOx dele, 3. Tá aí a nomenclatura IUPAC clássica. Essa aqui é a clássica. Vamos para a moderna. Na moderna, nome do oxoânion, que acabamos de fazer, que é o hiposselenito. Hiposselenito. O nome do metal, hiposselenito de níquel, e o NOx dele, entre parênteses, se tiver mais de um, e ele tem. E então vai ser 3. Hiposselenito de níquel 3. E aqui nós temos os 3 nomes para este composto. É mais complicado? É sim, tem que ter mais cuidado, com certeza, mas é possível. De novo, localiza o que é metal, não metal, oxigênio. Vê a regrinha da carga do oxoânion, que é isso aqui, todo o oxoânion. Localizou isso, faz as continhas para chegar no NOx do não metal. E por último, no somatório dos produtos totais, vê o NOx do metal, ficando mais 3. E aí seguimos as regras daqui, de nomenclatura.